Olá, querida amiga, querido amigo, que prazer estar com você novamente. É um grande prazer, principalmente tocando num tema de tanta profundidade como a que irei abordar hoje. Nascimento, vida e missão espiritual. Você já notou que todos nós temos uma história a cumprir. Todos nós vivemos buscando qual o sentido da vida, por que estou vivo. Este é o grande sucesso, é o motivo do grande sucesso da astrologia mundial. As pessoas sempre querendo saber quem são, por quê, o que eu vim fazer. Será que o meu dia será bom? Será que o meu mês será bom? Afinal de contas, qual a minha missão espiritual? Estou aqui para quê? Por quê? Por que nasci? Nascimento, vida e missão espiritual. Percebam que todo nascimento é circundado de uma série de questões metafísicas, questões esotéricas, questões magísticas. É claro que você só saberá disso se estudar, se pesquisar. Ou seja, todos nós temos uma numerologia pessoal, todos nós temos um signo pessoal, todos nós temos uma runa, todos nós temos um orixá, todos nós temos o voodoo, todos nós temos mentores, entidades espirituais. Todos nós temos uma personalidade única. Mesmo que dentro de uma classificação científica ou metafísica, esotérica, você possa se enquadrar como do signo de Gêmeos, ou com o número do Eneagrama X, ou de repente com as deidades, divindades, protetoras Y, perceba que cada um é único, é um ser único. Mesmo que dentro da psicologia, diversos ramos de psicologia, mas me vem à mente principalmente a haitiana. Mesmo que você possa se enquadrar dentro dos perfis psicológicos, ou do masoquista, ou do transviante, ou que é o psicopata, ou dentro dos diversos outros que são colocados ali, na verdade 4, né? Para o Alexander Lowen, 5, ou seja, mesmo que você seja oral, enfim, mesmo que você tenha uma característica que podemos encontrar de forma global, essas mesmas características, cada um tem uma personalidade única. É interessante estudarmos o todo, é interessante estudarmos as características de cada indivíduo, para poder nos posicionar e burilar ainda mais quem somos. Pensando nesse burilar, assim como na maçonaria, que já vem há muito tempo querendo descobrir cada vez mais do ser humano, burilar, desbastar tudo aquilo que temos de negativo, pensando no indivíduo como uma pedra bruta. Mas daí eu te digo que mesmo uma pedra bruta não é igual. Existem vários tipos de minerais diferentes. Que tipo de pedra você é? Que tipo de signo você é? Signo de dragão, signo de tigre, ou seja, que tipo de signo você é dentro da cultura asiática, dentro das diversas culturas. Durante muitos anos procurei desvendar esses mistérios. Quem você é através da sua grafologia, através das roupas que você utiliza. Sim, as roupas que você utiliza demonstram muito sobre você. Será que você é uma pessoa mais clássica? Será que você é uma pessoa, de repente, muito mais solta, desconectada realmente desse classicismo todo? Que tipo de pessoa, que tipo de indivíduo você é? Então, todos nós tivemos ali um início. É muito importante pensar neste início. Como estava a sua família? Como estava a cabeça de sua mãe? Será que ela queria realmente estar grávida naquele período de tempo, naquele momento? Será que a família estava bem estruturada, ordenada, organizada emocionalmente? Será que o casamento era um casamento que realmente se fez com alegria, com felicidade? Será que as pessoas queriam ter casado? Será que havia alegria naquele período de tempo? E a alimentação? Será que essa mãe estava bem nutrida? Será que o pai estava bem nutrido? Será que essa criança será bem nutrida? Então, esses diversos acontecimentos nos mostram como é o começo da vida de um determinado indivíduo.
Isso tudo vai definir a sua existência. Mesmo que você não saiba, você só vai saber estudando. Você só vai saber estudando todas essas nuances. Você só vai saber o porquê a pessoa, a criança, de repente tem lá uma dificuldade enorme para aprender, se você entender as relações dela com a sua família, as relações dela com a alimentação. Muitas crianças têm dificuldade de aprender porque não têm uma alimentação adequada. Muitos indivíduos não conseguem dormir por falta exatamente de uma alimentação. Ou seja, somos feitos de uma totalidade, somos seres holísticos, holos, totalidade, somos seres ligados a uma totalidade. É importante entendermos isso. E esse entendimento é que vai te mostrar o porquê que você tem uma vida mais agraciada, abençoada, mais tranquila, ou uma vida muito mais difícil, uma vida cheia de percalços, de dificuldades. O porquê a criança se torna um ser muito mais resiliente para as brincadeiras, para as dificuldades da vida, ou um indivíduo muito mais sensível, muito mais apático? Sim, é o todo. E nesse todo tem também um contexto espiritual, porque o indivíduo ele pode passar por inúmeras dificuldades, como os indivíduos que passam diante das guerras, diante dos flagelos existenciais, e de repente conseguem superar, conseguem transformar, achar força em tudo isso, conseguem perceber que tudo isso é um presente da espiritualidade. Ou seja, muitas vezes é através do ferro e fogo que você se forma, que a alma grandiosa se forma. Estava conversando há algum tempo atrás, aqui nos bastidores da MKK, com alguns amigos, outros apresentadores também, sobre exatamente essa questão da espiritualidade e das dificuldades que um indivíduo que é formado dentro do plano espiritual encontra. Ou seja, independente de você ser um tarólogo ou um tarotista, tarólogo é aquele que estuda de verdade o tarô, é aquele que estuda as cores do tarô, que estuda a palavra, as nomenclaturas, que estudam todos os signos e símbolos que cercam, circundam ali a mítica do tarô. Isso é um tarólogo, tá? Por isso, logia, tarô, logia, então aquele que estuda. É diferente de um tarotista ou de simplesmente um jogador de cartas. Então, seja lá como for, o indivíduo que realmente nasceu para se dedicar, ele vai encontrar uma série de dificuldades que são iguais a outros indivíduos. A ingratidão, pessoas mesquinhas, arrogantes, prepotentes, manipuladoras. Todo indivíduo empata, prestem bem atenção, seja você um leitor de mãos, seja você um leitor de cartas, seja você um leitor através da vidência, da clarividência, da clareaudiência, seja você quem for, se você tiver essas habilidades, você será um empata, ou seja, alguém que se importa com a vida do outro, que se importa com as dores, com as agonias, com as tristezas. Você será um terapeuta natural, um curer natural, um curador natural. E é claro que você vai se deparar com uma série de pessoas que vão querer te manipular. Essas pessoas que querem te manipular, eu tenho explicado aqui para vocês, hoje a neurociência explica de uma forma muito clara, são pessoas dotadas de um narcisismo patológico. Há tempos atrás, aprendíamos em psicologia que o narcisista é aquele que realmente está muito focado no seu umbigo. Daí fazíamos uma relação com a criança, com as neuroses da infância, mas hoje sabemos que o indivíduo, ele realmente traz isso de alma. O seu espírito já é narcisista. Então o narcisista ele já nasce ali, ele não consegue se desvencilhar daquilo e nem quer. Ele não vai fazer terapia. Não é aquela pessoa que busca o conhecimento para dizer, olha, eu sou muito narcisista, eu só penso em mim e esse é o grande problema de minha vida, eu quero me liberar disso. Não. O narcisista patológico, ele busca terapia, busca conhecimentos para manipular melhor os outros. Com certeza você que está me acompanhando conhece alguém assim. De repente até um parente muito próximo. São sempre manipuladores, que ora são aquelas pessoas que têm um monte de problema, todos os problemas, todas as dores estão em mim, só para te manipular. E você vai notar que a grande preocupação não é nem tanto o dinheiro, porque eles vivem jogando dinheiro fora, na verdade, a grande preocupação é um ego desmedido. Um ego, aquele ego
que já foi mencionado no budismo. O budismo tibetano fala muito do ego, fala muito da necessidade de nos desvencilharmos do ego, assim como o cristianismo também, assim como todas as religiões oficiais e verdadeiras irão falar. Porque é este grande ego, que é o grande Satã, que é a grande força negativa, a grande força destruidora, que é o grande inimigo comum que te prende. Essa energia que te prende no ego, que fala: eu sou melhor, eu sou mais gostoso, eu sou o bruxo dos bruxos, eu sou o terapeuta do terapeuta. Ou seja, é este que mostra: eu sou político do político. É este que é a grande desordem, o grande caos. É isto que faz com que o mundo ande cada vez com deficiência, com dificuldade. É isso que trava o desenvolvimento. E de repente você tem lá um marido que vive competindo com você por tolices, por bobagens, um irmão que compete com outro. Então é importante entendermos diversos aspectos. E perceba, não é simples entender. De repente você vai buscar esse entendimento através das mãos. Mas as mãos, elas vão te mostrar até o ponto que o sensitivo, que o paranormal, que o quirólogo, o quiromante entender. Assim como o tarô. Por isso eu digo, existe o tarotista, existe a pessoa que joga e vai falando coisas até muito pertinentes, mas, ou seja, a partir do momento que você se aprimora, se aprofunda, e se aprofunda daí no psique humano, daí você vai entender muito mais. Encontrarmos pessoas, e principalmente nós que somos terapeutas, que somos sensitivos naturais, nós vamos encontrar inúmeras pessoas que querem nos manipular. Inúmeras. São pessoas que chegam e de repente falam: olha, eu vou utilizar esse indivíduo para que ele realmente seja o meu ouro. Ou seja, eles querem você com a sua habilidade, sua sensitividade, sua paranormalidade, a sua empatia, para dizerem: está vendo, gente, como eu sou grandioso, como eu sou grandiosa? São inúmeras pessoas assim. É importante você saber disso, porque ninguém vai te falar sobre isso. Você já notou que não tem ninguém te falando sobre isso? Por que eu iria estar te falando sobre isso? E de forma clara que dá para você entender. Porque primeiro nós temos que nascer com habilidades para entender essas pessoas. Desde muito tenra idade eu conseguia perceber mentiras, verdades, e conseguia perceber o que estava certo e o que estava errado. Mas isso não basta. Tem que se estudar para se entender as armadilhas dessas pessoas. E que muitas vezes estão muito próximas. Muitas vezes é um irmão que te manipula, aí não só um irmão, de repente vem lá a irmã também, de repente vem este, aquele, de repente é o pai, narcisista patológico, e daí neste meio você vai encontrando muitos sociopatas e psicopatas. Quem que é o sociopata? É aquele que quer detonar geral, é como um péssimo político que explode com a vida de inúmeras pessoas em detrimento de sua própria vida, ganhando seus bônus, seu dinheirinho, vivendo bem e não estando nem aí com ninguém. Então é muito importante que você esteja atento. Então, nascimento, vida e missão. Você sabe que você tem missão quando você começa a entender tudo isso e você não se vende. Você é uma pessoa que sabe o que quer. Você opinou pelo amor, com a sua consciência. Só que antes disso a tua alma já queria o amor. A tua alma já era empática. Se você é um ser empático de fato, você é aquela pessoa que sonha com um mundo melhor. É aquela pessoa que sonha com as soluções. De repente vem todos os tipos de misérias e problemas e está todo mundo à sua volta reclamando que este não presta, que aquele outro tem que morrer, e que esse time não vale nada, e que isso... Por que o time? Vou explicar, gente. Geralmente as pessoas cheias de ódio, elas vão buscando motivos para desfibrilar, ou seja, para jogar esse ódio. Então elas precisam do time do outro. Seu time não vale nada, o gordo não presta, o magro não presta, o grandão não presta, o baixinho não presta. Na verdade elas estão cheias de ódio, elas não sabem como lidar. E o empata, natural, ele vai buscar soluções. Ele vai buscar recursos, caminhos que vão levar pessoas a uma maior harmonia. Ele vai buscar recursos dentro da ciência. São grandes cientistas que foram mal vistos, malquistos. Veja Einstein. Einstein só foi entendido muito tempo depois. E tantos outros. Eu fico pensando na Segunda Guerra Mundial, no homem que descobriu a decodificação do sistema nazista e daí foi morto por ser homossexual. Foi morto, foi castrado quimicamente, não aguentou e morreu.
Então esta é a história da humanidade. O empata, ele quer soluções, ele quer descobrir meios, recursos, tecnologias para que você possa viver melhor. E no mundo onde existiria uma série de psicopatas e sociopatas, e não é todo psicopata, gente, que sai cortando o pescoço das pessoas. Às vezes ele corta de uma outra forma, ele te leva, te induz você à depressão, à angústia. Às vezes ele fica toda hora falando mal de alguém, duvidando das pessoas, levando você a um suicídio de forma indireta, não direta. Prestem bem atenção. Nem todo psicopata, ele concretamente vai matar o indivíduo, mas ele vai levar falando, gozando, sempre falando coisas que vão levar você a uma depressão, a uma angústia, te sabotando, te sabotando, te sabotando. E de repente o psicopata pode ser o líder da sua congregação, da sua igreja, do seu templo, pode ser o grão-mestre da sua ordem magística, pode ser um bruxo do bruxo, pode ser o pai santo do pai santo, seja lá o que for, gente. Principalmente ele vai escolher uma escala de poder, onde ele detém algum poder para te minar. O prazer está em te minar, está em minar as outras pessoas. Por isso é muito comum que vocês vejam também dentro do esporte, muitas pessoas de repente tentando denegrir, destruir a outra, sem uma necessidade real, sem algo real. Então é muito importante que você entenda o psique, entenda como funciona a cabeça. E se você prestar atenção, Cristo veio dizer exatamente isso. Quando ele diz no Sermão da Montanha, principalmente, quem tiver ouvidos para ouvir, que ouça, quem tiver olhos para ver, que veja, ele está imitando os 3 macacos, os 3 macacos ali do budismo, do hinduísmo. Não vejas o mal, não ouças o mal, não falas o mal. Perceba que o sentido é sempre o mesmo. O sentido é sempre o mesmo. E perceba que a humanidade, no seu grosso modo, tem muita dificuldade de aprender, de entender, de perceber. Perceba quantas e quantas pessoas fazem coisas para se destruir e para destruir seus próprios familiares. Isso tudo acontece porque nós temos uma missão de vida. E quem tem a missão de vida, ele vai perceber que ele tem que ir além. De repente você tem sua missão de vida, você adora estudar, e adora aprender de verdade, não é para enganar os outros não. Porque muitas pessoas adoram, na verdade, ter diplomas, elas não querem saber de aprender nada. Elas querem dizer, eu tenho canudo, ela não aprendeu coisa nenhuma, foi lá, só gravou, ou colou mesmo, e tá aí. Percebam isto. Estas são as grandes dificuldades. O narcisista patológico, porque ele é aquele que precisa mostrar, ele tem o rabo do pavão, mesmo que o rabo não seja dele. Ele quer mostrar, olha, eu sou melhor, eu sou mais gostoso. Então nós temos que entender isso, porque sem esse conhecimento você não entende qual é a sua missão. Não adianta você dizer, mas Elias e Chico Xavier, Elias e José Arigó, sim, tinham grandes missões e sofreram muito, mas eles tinham lá uma força espiritual muito grande que os levou àquilo, a lidar realmente com os narcisistas que iam lá cuspir nas suas caras, que iam se confrontar com eles. Se Chico Xavier não tivesse, naquele contexto histórico, aberto mão de todos os direitos autorais para um trabalho maior, que era constituir, então, uma série de escolas e de locais de atendimentos espirituais, isso não teria acontecido. As perseguições seriam outras. Irmã Dulce, Teresa de Calcutá, Mahatma Gandhi. Então, pessoas que têm que abrir mão de própria vida num determinado contexto, entendendo que de repente aquele era um mecanismo que deveriam agir. E o próprio Cristo, ele teve que sair de sua casa, passando fome, andando pela rua, dormindo na rua. Então percebam bem estas questões de conhecimento. E mesmo um grande cientista, um grande pensador, muitas vezes ele sofre ali as puxadas de tapete no seu meio social, no seu círculo. Mas, ou seja, a sua missão, a sua alma é grande. Quando você já desde criança já sabe para onde você vai, que caminho você vai seguir, é que tua alma já é velha, você já passou por muitas coisas. De repente, em encarnações passadas, você já foi também um narcisista patológico. De repente, em outras encarnações passadas, você já puxou muito tapete também, sendo um sociopata, um psicopata, achando que estava certo ferrar a vida de todo mundo, achando que estava certo que todas as pessoas morressem. Pois é. Então, vejam, todos nós nascemos com determinadas missões. E de repente, eu vou falar uma coisa terrível, diretor. O diretor vai cair da cadeira, gente. Né?
De repente, a missão do sociopata, do narcisista patológico, dessa pessoa que te puxa o tapete, que te persegue, é ser esse perseguidor, para que você possa evoluir, para que você possa crescer neste mundo que é hospital, que é manicômio, que é sanatório, e é assim mesmo. Só que você, gente, preste atenção, não é porque você tem esse conhecimento que você tem que dizer, você é espiritual, você nasceu para sofrer, aceite. Para com isso, gente. Aceite o mundo com todas as suas dificuldades, mas siga em frente buscando soluções, buscando se aprimorar, buscando aprender cada vez mais, buscando entender cada vez mais sobre você mesmo, sobre sua força, e entender porque as pessoas que dizem que te amam tentam te matar, tentam te adoecer, tentam te sabotar, tentam te bloquear a vida. Entender por que de repente você já está lá na sala do médico e de repente a pessoa que diz que te ama fala, olha, não, eu já tenho uma outra solução e não tem solução nenhuma, e aquilo é para que a tua vida seja destruída. Entenda por que essas pessoas fazem isso, ou porque essa burrice humana está aí, nos circundando, nos cercando, gerando guerras, gerando mortes, contendas. Então, eu acho que o diretor de repente ficou até triste, né? Que tinha assim, algo de repente, eu falo, pois é, todo mundo gosta que a gente brinque, né, gente? Eu também gostaria, vou fazer programa de comédia também. Mas enfim, é a única forma de você entender sua missão, de você entender realmente o porquê. Algumas pessoas dão um curso de tarô e o outro já sai falando, porque tantas pessoas se aproximam da gente. Geralmente quem mais se aproxima de mim são narcisistas patológicos. Isso é normal. Quem é que vai financiar, de repente, uma casa que você precisa? É um narcisista patológico, porque ele quer dizer para todo mundo, tá vendo? Eu é que sou dono do Elias. Eu é que sou a dona, que sou o dono. Se não fosse por mim, essa pessoa não existiria. Só aquele indivíduo que de repente tem um dinheiro, mas se sente tão vazio, que ele precisa de alguém. Ele precisa de alguém para dizer, tá vendo? Eu é que tenho poder, hein? Eita, lelé! Eu é que sei tudo. Se não fosse por mim, não teria isso. Gente, estou usando esse exemplo, mas são várias outras pessoas. Não você que é um sensitivo, você que é um paranormal, você que é alguém engajado, que tem uma vida própria, perceba aí na sua vida por que muitos fatos aconteceram. Por que muitas pessoas que pareciam ser boazinhas se aproximam, na verdade, só para te manipular. E até um certo ponto, gente, eu vou te falar que é gostoso, né? Quando você não sabe. Quem que é o gostoso aí na sua vida? Quem que é o homem gostoso, delirante, maravilhoso? Você que está procurando um amante. É aquela pessoa que quer te usar mesmo, minha querida. O outro que te respeita muito não vai querer te usar. Quem vai te beijar da cabeça aos pés, legal, vai fazer um tantra gostoso com você, quem quer te usar, não é? Então, no bom sentido e no mau sentido. Deixa eu perguntar para a direção, quanto tempo eu tenho aqui? 1 minuto, 5 minutos, 3 minutos, direção? Então vamos lá, vamos entender, gente. O narcisista, ele tem lá suas virtudes, tá? Então é importante você entender isso. Você entendendo, você consegue lidar, consegue trabalhar, você consegue fazer como a Glória Pérez, entendendo, né? Ou seja, ela disse para alguém, poxa, por que você não escreve? Para a Ana, até uma escritora maravilhosa, né? Que também é uma profissional que estuda a mente humana, escreve livros maravilhosos realmente. Gosto muito dos livros dela, das palestras dela, né? Então, a doutora doutora Beatriz, ela escreve livros maravilhosos. E daí foi dito, por que você não escreve sobre o psicopata? Né? E é muito importante você entender isso, gente. Nós temos os psicopatas na família, né? Eu, quando criança, presenciei assim, atentados de mortes terríveis. E presenciei pessoas que não mudavam o seu perfil, que gostavam de sair com faca na mão, esfaqueando os outros, que eram psicopatas mesmo, e que tinham ali uma visão terrível em relação à vida. E sempre com ódio, sempre com isso, com aquilo. E atendi, gente, sempre fui atendendo, porque é diferente. Quando você atende em consultório, gente, essas pessoas não vêm. Mas como você atende como feiticeiro, mandingueiro, macumbeiro, que não atendi mesmo, em garimpo, atendi em lugar complicado, você atende a pessoa que vem lá com revólver, com pistola na mão, e fala, quero matar esse, quero não sei o que. Sim, você atende essas pessoas. E não é que você vai ajudá-las a matar, mas, ou seja, você acaba atendendo essas pessoas bravas. Né? Que em consultório eles não vão, eles não querem, esse negócio de consultório não vão mesmo, então você como psicoterapeuta lá não tem, mas acontece que você atende muita gente que realmente está ali
preocupada em destruir, em manipular, em arrasar, né? Lembro-me de uma pessoa, a Josefa, que ela casou-se com uma determinada pessoa porque ela não queria casar, ela lá de Santo Antônio do Virador, a mãe obrigou a casar, ela casou, e esta pessoa já tinha passado o trator em cima das pernas dela num determinado período, já tinha quebrado as pernas dela, isso lá na região de Santo Antônio do Virador. Essa pessoa vivia ali com um punhal querendo avançar em cima dela, mas era uma vida, gente, existem vidas complicadas que vocês não imaginam, e essa gente não vai em consultório coisa nenhuma, é um outro tipo de vida. Mas é importante vocês saberem disso. E eu sou grato ao universo por me dar força de auxiliar muitas pessoas, realmente a saírem ali, né, de uma vida terrível e a conquistarem a sua espiritualidade. Porque algumas pessoas, elas só têm um caminho, é encontrarem o equilíbrio interno, porque o externo já está tudo bagunçado mesmo, não vai ter nada para fazer, né? É encontrarem o seu equilíbrio interno. E são pessoas como essa Josefa que queria o bem, que lutava pelo bem, que não fazia o mal a ninguém e que estava sempre procurando ir num casamento infernal. Essas coisas existem, gente. Vocês estão pensando que a escravidão acabou? Aquela oficial acabou. Mas, e ela branca, viu? Muitas pessoas ali presas, atadas e amarradas. Bom, se de repente você quiser auxílio do Elias, quiser palestras, cursos, workshops, quiser de repente abrir aí a sua vida, o seu caminho, entre em contato. Tá? Entre em contato, me convide para ir para o seu país, mas é importante que você arrume o local, a viagem, tá bom, gente? Essas coisas. Então tem o telefone, tá? Aqui, né? Aqui já marcado, gente, vocês estão vendo o telefone, entre em contato pelo WhatsApp, que já está perfeitamente marcado, e me acompanhe em todos os programas da MKK Web TV, tá? Me acompanhe sempre estarei passando ali informações, sempre passarei para vocês alguns conhecimentos reais, verdadeiros, concretos e com certeza vai poder te auxiliar. Um grande beijo, Mukuyumu Tumbakolofé Namastê, dar axé, paz profunda a todos, e eu volto então ao vivo no próximo programa. Tchau, tchau, gente!